Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. É muito Na desafiador, minha né? vida, eu tive uma figura, o substituto do pai, né? Eu tive Uhum. o pai do meu pai, que na falta do pai, que eu precisaria ter, meu avô meio que assumiu, né? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Né? Uhum. E meu avô foi muito importante na minha vida. Ele Uhum. faleceu na pandemia aos 103 anos. Né? Nossa. E se não fosse meu avô, eu não sei. Eu não sei o que seria de mim. Assim. Eu não sei se o governo iria me tirar dos meus pais. Eu É. não sei, porque meu avô que realmente Pois é, foi você um pai, né? veja como a vida é montada, né? Um pai Sim, que não pôde cumprir com as funções de pai, mas serviu como sim, impulsionador do desenvolvimento da consciência seu e de sua mãe, amadureceu vocês de uma forma muito rápida, sim, mas aí foi enviado também o avô, que é o pai dele, com a missão de sim. viver muito para dar um suporte durante muito tempo, né? Que ele não poderia dar. Então, a vida ela é Sim. construída assim, coletivamente. Eu tive também sonho recente, inclusive, com meu avô. Uhum. A gente conversando, assim, e ele do mesmo jeitinho, que ele é sempre muito idoso, né? Mas ele é Uhum. muito esperto, pernambucano. Uhum. E eu tenho uns sonhos assim, conversando com ele, como eu tô conversando aqui, sobre coisas da vida. Uhum. E ele Sim. minha filha, as coisas são assim mesmo. E ele Uhum. faleceu, eu sempre falava assim pra ele, meu avô, o senhor tem que durar no mínimo, eu criança, né? 150 anos. Eu falava, ih, minha cento e filha, cinquenta anos. 150. Ele, ih, minha filha, não sei não, viu? E aí, desde os 80 anos, que ele fez 80 anos, ele já deixou o caixão pago, a roupa de ser enterrado pago. É, Todo ano ele falava que ele ia sim. morrer. E eu falava, o senhor vai morrer com 150 anos, vai morrer dormindo ainda. E ele Uhum. faleceu com 103 dormindo, né? Ele foi dormir, Foi, né? Mas ele foi e não longe, acordou mais. viveu Sim. E muito. era uma pessoa extraordinária, assim, ele é filho de imigrantes italianos, Uhum. Uhum. ficou órfão cedo e nessa época as crianças não tinham infância, né? Não tinha conceito de infância, né? As crianças Uhum. eram postas para trabalhar, ainda mais órfão, né? É verdade. E aí ele teve uma vida bem difícil mesmo, meu avô teve uma vida bem complicada e Uhum. casou jovem, né? Teve uma história de amor também interessante, mas ele era uma pessoa assim fora de série, assim. Uhum. Uma pessoa extremamente doce, gentil. Era um homem assim que eu não conheci até hoje, assim, de Uhum. conviver, apesar da vida Sim. tão difícil, mas ele tinha ele nunca pisou na escola, mas ele tinha uma sabedoria tão grande de vida, né? Uhum. Que não é É. acadêmica, mas é da Uhum. vida, né? Aí Uhum. eu brinco, eu falava, vovô, se eu não reencarna mais. Chegou no auge da evolução, né? Já viveu muito? Pois Ai, é. ai. Mas você vê Aí, como a vida é montada, né? Ela sim, tem um suporte, né, que não deixa faltar. E tem é, desafios enormes também. Agora, se não fosse para viver esses desafios, a gente não vinha para esse planeta, porque esse planeta aqui, dizem sim. que os espíritas dizem é de provas e de expiação. Mas as provas é que nos ensinam realmente, né, o que a gente tem que aprender, Sim. né? A Sabe, expiação Paulo, é como se fosse um castigo, né? Castigo talvez não ensine nada a gente, mas as provas ensinam. sim. Eu sempre falo assim, a minha mágoa maior é que você pode passar por qualquer prova na vida, mas se você tiver uma família, uma base familiar, É. você pode morar num casebre de madeira e plástico, mas você tem uma família, um seio para você voltar, um colo para você voltar. E eu não tive isso, né? As pessoas falam, nossa, filha única, foi criada com tanto zelo, foi mimada.
Mas foi muito difícil, né? Os meus pais Imagino. eram desafiadores. A minha mãe hoje ainda é um grande desafio, mas hoje eu coloquei na cabeça que é melhor ter paz do que ter razão. Não adianta mais. Não adianta discutir, dizer como é. Eu botei uma coisa na minha cabeça, que eu estava conversando com uma amiga, que não adianta a gente esperar que uma pessoa um dia seja o que a gente quer que ela seja. Uhum. Eu quero que minha mãe seja de tal forma, eu quero que meu pai seja de tal forma. Não dá para você esperar a vida toda que a pessoa mude e seja o que você precisa que ela seja, né? Uhum. E o processo do O que perdão, você as pessoas falam, gostaria, né? perdoa seu pai, perdoa seu pai. É, eu gostaria que eles fossem diferentes, né? Mas não foi, não vai ser nunca, né? E então o processo do perdão não adianta você dizer, eu perdoo, eu te perdoo. Mas não é, o perdão não é assim da noite pro dia. Tem que ser sentido, tem que ser real, né? E eu foi muita mágoa, eu fui muito machucada. Então, o processo do perdão está em andamento. Hoje Sim. eu consigo ter a maturidade de entender que ele era uma pessoa ferida, ele era uma pessoa doente, né? Hoje eu consigo Uhum. entender que foi a vida que infelizmente ele teve e foi a forma que ele reagiu às dores dele. Uhum. Né? Eu não sei se a perda de um filho eu agiria diferente, né? É. Eu não sei se eu agiria diferente. Talvez sim, talvez não, né? Mas essa é a base do perdão, sabe? Quando você compreende a história daquela pessoa que te ofendeu e tem compaixão dele, porque ele foi uma Sim, vítima também, né? Das sim. circunstâncias. E também É, sofreu, e também teve o processo dele de dor, e foi aquela forma que ele encontrou de sair de enfrentar aquele problema. sim. Enfrentou de uma forma tão violenta que morreu. Foi tão É. difícil para ele que aquilo matou ele, né? Hoje era para ser 3 filhos, mas eu digo para você que é melhor ter só um mesmo. Só eu mesmo, porque Hum. se fossem 3 crianças, ia ser muito O difícil. sofrimento ia ser maior, né? O que Muito, matou um ele só. não foi o álcool. O que matou ele Sim, foram traumas, os sim, desafios enormes que ele enfrentou. E o álcool foi um anestésico que ele arranjou, né? Aí matou o sim. corpo dele, mas a alma dele é que realmente o impacto que causava não era o álcool, era esses relacionamentos, né? Os acidentes que aconteceram, Uhum. a dificuldade de relacionamento, né, em casa, a falta de Sim, compreensão. Então, tudo isso você compreendendo, né, a história dele, você já uhum. está no caminho do perdão. Só falta Sim. passar a dor, né? Porque lógico que você ainda É, sente dor. Aí quando passar a dor porque, totalmente, o perdão já está pronto. Só falta esquecer as feridas, fechar e tal. Mas você está no caminho é, bastante avançado. eu digo que minha mãe fala, né, que minha mãe acredita piamente que meu filho é meu pai, né? E ela fala que é, ele aprontou tanto na outra vida que não tinha como ele vir perfeito, né? E, é karma, Uhum. vai pagar. Eu não penso dessa forma, assim, porque eu mudei muito, eu amadureci muito depois que meu filho, eu descobri que meu filho é autista. E quando ele, desculpa, meu filho é muito especial para mim. E quando eu recebi o diagnóstico, que eu já sabia que ele tinha uma coisa, né? Quando veio o diagnóstico, eu botei uma coisa na minha cabeça. A vida dele já vai ser bem difícil. Eu não preciso piorar a vida dele. Então, eu vou tentar ser a melhor mãe do mundo que eu puder ser. Uma mãe que eu não fui Uhum. antes, eu vou tentar, daqui para frente, eu vou tentar ser a melhor mãe do mundo.
Eu vou aceitar, eu vou amá-lo. E meu filho, o autismo dele, eu luto, eu falo sobre autismo nas minhas redes sociais. Em todo lugar que eu vou, a gente vai com crachá, eu falo que ele é autista, eu super aceito o meu filho. Eu não consigo dizer assim, eu odeio o autismo. Claro que ninguém fala assim, eu sonho ter um filho autista. Ninguém sonha. Não. Mas eu aceito. Assim como eu aceitei receber ele nos sonhos, né, que eu tive, Exato, com aquele ser lá gigante. Aceitou. Eu aceito ele. Ele é muito difícil, né? Ter um filho autista não é fácil, ainda mais no Brasil. Ainda mais vivendo na região nordeste do país. Mas eu aceito por inteiro, eu não consigo odiar a deficiência dele. E eu mudei muito depois do meu filho autista, assim, evolui muito. Coisas que eu me magoava, me chateava antes. Eu tive uma fase que eu sou ateia, esqueci tudo, não existe mais nada, eu acho que existe só isso aqui mesmo e pronto. E depois da experiência do meu filho, assim, não, gente, existe alguma coisa. Porque é um amor tão grande que a gente tem, né, um pelo outro, uma conexão tão grande. Ele pega meu rosto e cola no rosto dele e olha bem dentro dos meus olhos, assim, fica me olhando, assim, né, e é uma conexão muito forte que eu não consigo ter com mais ninguém, essa conexão. E se ele for o meu pai, eu não vejo que meu pai veio para me castigar novamente e nem que ele veio ser castigado. Eu vejo que se ele voltou com o meu filho, se for mesmo, eu vejo como um resgate. Ele veio resgatar e eu também vou resgatar. E a gente vai viver novamente o que a gente não conseguiu viver na existência anterior, né? Eu vejo como um resgate. O meu filho, a definição desse relato é: o meu filho é o meu resgate. Eu me sinto uma pessoa muito, muito melhor hoje tendo um filho autista. Eu não consigo me ver sendo mãe de outro menino sem o meu filho. A aceitação é total. Eu compreendo, baseado nesses relatos, né, de EQMs, de histórias de vida, de todas essas experiências, somado com os ensinamentos dos grandes mestres, eu hoje tenho a visão de que nós somos seres espirituais e que a gente vem na Terra para desenvolver algumas capacidades espirituais muito importantes, que só podem ser desenvolvidas num planeta como esse, onde exista desafios assim, às vezes aparentemente indesejados, né? Indesejáveis, mas necessários para que a gente possa desenvolver certas coisas. É como se esse seu pai e seu filho podem ser realmente a mesma alma, né? O mesmo espírito, no caso, o mesmo espírito. Mas se for, é um irmão que você tem de muito amor que você tem lá no plano espiritual. É como se você dissesse assim: olha, eu preciso ir para a Terra, aprender a perdoar e aprender a amar. Esse é o meu objetivo. Eu quero aprender a perdoar e amar. Mas eu preciso de alguém que vá comigo para me proporcionar um ambiente onde eu possa desenvolver essas qualidades. E não vai ser fácil. Eu preciso de um pai que tenha problemas seríssimos. Eu preciso ter uma família num ambiente difícil, onde eu sofra agressões, sofra desafios, para depois isso se transformar numa capacidade de perdoar, de amar aquelas pessoas que não são amáveis. Quem é que topa ir comigo para ter esse papel na minha vida? Aí aparece essa criatura, né, que diz: eu vou ser esse pai. Imagina o sofrimento do teu pai, né? Ter topado vir para, não exclusivamente para você, mas pensando no seu caso, só isolando do restante de toda a complexidade que é a vida, para você foi isso. Uma pessoa que topou vir ser seu pai, ser um pai difícil,
numa situação complicada, de muito sofrimento, para que você pudesse desenvolver capacidade do perdão. Aí, diante dessas circunstâncias, ele volta cedo para o plano espiritual e diz, não, mas eu vou voltar ainda como filho autista, que agora falta ensinar a amar incondicionalmente. Então, um filho, nada melhor que um filho para você aprender a amar de forma incondicional. Aí, se ele for E resgatar mesmo, também, né? resgatar. Eu não sei exatamente o que você chama de resgate. O que você chama de resgate? Eu estava vendo uma palestra do Divaldo Franco. Divaldo Franco mora aqui em Salvador, né? E ele estava falando sobre espíritos que reencarnam com alguma condição especial, que ele não gosta da palavra karma nem castigo, que é um resgate de erros anteriores, equívocos anteriores, relacionamentos que foram cortados, que pessoas que precisam se amar, se respeitar, se perdoar, e elas voltam novamente com alguma questão, né, para que o outro... Então, é bem interessante as palestras que ele dá, né? A minha mágoa maior do meu pai é que eu tinha uma conexão legal com ele, assim, né? Eu tinha uma conexão melhor com ele, e ele teria tudo para ser um bom pai, né? Porque eu lembro dos momentos que a gente ia pescar, que a gente andava de bicicleta. Eu via que ele realmente me amava muito, né? Mas a mágoa maior é a escolha, o caminho que ele... Eu pensei assim, ele escolheu o álcool, né? Teria tudo para ser um grande profissional, ele tinha um talento muito grande com elétrica, com consertar coisas, ele gostava era moderno, né? Ele era moderno, eu lembro, eu pintava o cabelo dele, hoje quando eu vou na loja vejo a tinta que pintava o cabelo dele, que ele não queria ser velho. Ele, não vou deixar meu cabelo branco, vou pintar, eu pintava, né, a gente ficava dando risada. Toda menina tem a experiência de um dia de beleza com a mãe. Pintar o cabelo com a mãe, eu tinha com meu pai. Né? A gente pintava o cabelo, a gente pintava o bigode dele. Eu tinha as experiências que as meninas têm com a mãe, eu tinha com meu pai. Então, a mágoa é essa, né? Que, poxa, poderia ser tudo tão diferente, né? E na verdade, mas né? o álcool não foi... O álcool não foi uma escolha. O álcool foi uma forma dele se amparar, né? Dele conseguir... continuar levando a vida para frente. Não foi uma escolha. Foi uma coisa que uma ele teve consequência, que né? Foi uma consequência. Ele não trocou você pela bebida. Esse sentimento inicial que você teve, né, levou você a se sentir magoada. Mas depois, analisando a vida dele e as circunstâncias, você compreendeu ele e a partir daí começa a perdoar. É o processo do perdão, né? Perdão verdadeiro é esse. Quando você hoje sim. Sim. É porque quando eu vi o relato da sua esposa, eu fiquei vários dias pensando, né? Assim, poxa, quantas vezes eu falei assim, eu não tive a oportunidade disso, de viver melhor, de ter uma vida financeira melhor, de ter uma vida melhor por conta do meu pai, né? Porque o vício prejudica as relações familiares, a questão financeira, tudo, né? E aí, tudo que deu errado na minha vida, isso aqui foi por causa do meu pai. Eu tô passando por isso por causa do meu pai. Eu fiquei pensando se realmente ele se encontrou numa situação similar, né, do relato da sua esposa, eu também fiz muito sofrer, né? Eu sofri e fiz sofrer, né? Enquanto você está enviando para ele um sentimento negativo, ele vai afundando nele. Ele não consegue, né, evoluir. Mas quando você vai mudando, vai perdoando, é por isso que o perdão é tão necessário, né? Aí ele consegue se resgatar também. Claro. Onde ele tiver. Tanto que você viu uma mudança, né? Primeiro ele aparecia em situações difíceis, de sofrimento, ainda depois de morto, depois de falecido. E com o tempo ele foi mudando, até que ele mudou, né, o astral dele, né? E disse, eu estou bem agora, né?
Ele conseguiu. Eu achei interessante que ele veio fazer os caranguejos, né? Ele lembrou eu queria tanto comer caranguejo, e ele, minha filha, você queria comer os caranguejos, pois eu vou fazer o caranguejo para você. Foi bem Olha aí, que bom. interessante. Ele precisava fazer isso, né? Ele precisava É, fazer e você precisava receber isso. sim, Então, é uma história de amor. Olha, quando a sim, gente ama o amável, a gente não está fazendo nada. Mas quando a gente ama aquela pessoa improvável de ser amada, aí sim a gente sim. aprendeu, O né? filme foi do Divaldo Franco, ele fala muito sobre, tem uma cena no filme que ele foi dar comida a um morador de rua, e o morador de rua queria agredi-lo. Já viu esse filme do Divaldo Franco? E aí Não, não. o assistente do Divaldo Franco falou assim, não faça isso com ele, com o Divaldo, que o Divaldo só quer dar comida para você. Aí o Divaldo Franco falou assim, não bata nele, porque é muito fácil a gente amar o limpo, o bonitinho, o belo, Então. né? Difícil mesmo é você amar o sujo, o difícil, o feio, o complicado, né? Olha, A maior prova de Jesus amor é essa, né? eu que sempre trago Jesus como exemplo, agora eu lembrei dele, né? Quando ele disse assim, que mérito tem aqueles que amam, aqueles que são amáveis, aqueles que fazem você se sentir bem, que tratam você bem, esses são amáveis. Que mérito tem a pessoa Sim, amar eles? Nenhum. Os pagãos sim, também fazem isso, todo mundo faz isso. Agora, amar aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que lhe ofende, aquela pessoa que não cumpre o papel que deveria ter cumprido na sua vida, mas você compreende, tem compaixão por ele, aí sim você está crescendo espiritualmente. O Então, Divaldo é Franco falou difícil. isso fundamentado, baseado em Jesus mesmo, né? Foi, né? Com que ele aprendeu, né? Eu não É. sou uma pessoa muito, eu vou falar a verdade, eu não sou uma pessoa de fé, Você né? o quê? Eu não sou uma pessoa Sim. de fé, né? Uhum. Assim, eu tenho dificuldade de acreditar nas coisas, mas eu hoje acredito que a gente não vai morrer e ser comido só pela terra. Eu acho que existe uma coisa muito grande Uhum. além da nossa compreensão, né? E muito diferente do que a gente vê nas religiões, né? Agora, eu sou simpatizante assim do espiritismo, que Uhum. se existe o outro lado, o espiritismo chegou perto de explicar, Uhum. É, assim, no meu conceito, você. né? Chegou perto de explicar o que acontece. Mas as EQMs, assim, eu gosto muito de assistir. Eu aprendo muito com os relatos, não só do seu canal, como outros canais que eu acompanho. Eu amo assistir. É. Eu não Pois é, perco. eu também. Eu também. Hoje em dia, antigamente era difícil você ver um relato de EQM, era preciso encontrar um livro, ver um programa de televisão que acontecia de tempos em tempos. As E pessoas se fechavam. eu sempre tive esse prazer de conhecer essa necessidade, né, de escutar essas histórias. E hoje em dia, graças a Deus, tem muitos Sim, canais, né? Aí no YouTube é só você ligar, você já sim, vê todo dia você escuta uma, sim, duas, três histórias, se você quiser. Então é muito bom. Eu gosto que surjam canais. Às vezes as pessoas até me procuram e perguntam: olha, como é que eu faço para criar um sim. canal? Eu gostaria de criar um canal para falar de EQM, o que é que você acha? Eu digo: maravilhoso. É o que o mundo está precisando. Se você for mais um para somar com a gente, vai ser Sim. muito bom. E Então, às vezes as pessoas depois da EQM começam a ficarem sensíveis, suscetíveis a outras situações, né? exato. Interessante. Antes também já era, e tem umas que se tornam depois. E são pessoas assim tão sérias, né? Que eu olho assim e falo, não é possível que essa pessoa está criando isso, né? Pois é, não dá, não dá. Quando eu vejo as palestras do Divaldo Franco, aí eu fico pensando, não é possível que um senhor de 90 e poucos anos, que fez tanto, ele é um filantropo e está Esteja mentindo. mentindo, né? É. Chico Xavier está mentindo, né? Eu fico pensando, não é possível.
Tem alguma coisa. Os seus sonhos mesmo, seus sonhos que você relatou aí de vivências de vidas passadas, são complexos demais, reais demais, inseridos na história, nos costumes de épocas, né? E, Sim. e tem toda uma lógica. Então, como é que você ia inventar uma coisa dessa? Por que você ia sonhar com isso, se não fosse de fato um Eu indício? também sinto cheiros, cheiro de Cheiro. perfumes diferentes, Uhum. cheiro de vela acesa, cheiros assim diferentes. Sim. Um dia desses eu estava dormindo e no meu ouvido falaram uma palavra muito diferente, que eu nunca ouvi falar. Fui pesquisar no Google, não achei o significado. Estava dormindo, tive um sonho e acordei bem cansada, assim. Tem sonhos que eu sonho, não lembro, mas eu acordo parecido que eu capinei um lote. Acordo bem cansada. E aí no meu ouvido falaram assim, Jacaiola. Lembra esse nome, Jacaiola. Aí eu achei, que nome estranho. Aí caiu no Google, Jacaiola, não achei. Assim, nem nome de pessoa. Já teve outros nomes, essa que eu não lembro, né? Esses foram os mais recentes. Uns nomes assim diferentes, estranhos, que eu vou pesquisar e não acho. Só a roupa que eu vejo as pessoas. Eu tenho um negócio de ver a foto da pessoa, eu sonho a pessoa que já morreu. Eu vejo a foto, aí eu passo a noite todinha sonhando com a pessoa. Que eu nem conheci. Né? Aí eu fico com Mas esse medo de nome me você não aprofundar. conseguiu. Você conseguiu já decifrar, não, né? Não. Jacaiola. Umas coisas que eu fico assim. Às vezes eu vejo relatos, né, também de relacionados à ufologia. Aí eu fico pensando, nossa, é tanta coisa assim que eu não tenho nem capacidade de compreensão de compreender o que aquela pessoa está falando, né? Aqueles relatos de ufologia, que já envolve ufologia, né? E eu fico assim, eu não tenho nem condição de entender. Então, eu tenho medo de... eu já busquei uma casa espírita. Eu tenho medo de buscar ajuda, entendimento, e as coisas se explodirem. E eu né? Perdeu o controle. Começar a ver coisas que eu não quero ver. Eu vi o ventilador uma vez, eu não gostei. O ventilador, eu tava em transe. E aí, transe que eu falo que chama paralisia do sono. Sim. Né? O pessoal da projeção astral fala que é o transe da saída do corpo, né? E aí eu tava paralisada, o corpo todo formigando. E aí a minha cabeça se expandiu, assim. O ventilador que estava do meu lado ficou, assim, gigante. Tudo foi se expandindo, o quarto se expandindo, e eu pequenininha no meio daquilo. Como se eu fosse uma formiga. Aí eu não vou sair, não vou sair de jeito nenhum. Às vezes eu me sinto puxada e eu falo, não vou, não quero ver, não quero fazer nada. Eu não quero. Mas eu tive uma experiência. Eu já tive uma experiência eu tinha uns 16 anos. Ninguém acreditou em mim quando eu falei. E eu fui abrir a boca para uma prima minha, uma parente, e me levaram para uma igreja para me botar numa roda para tirar o demônio, uma coisa assim. Eu respeito, né, as religiões, mas não foi bom não a experiência da pessoa gritando aqui no meu ouvido, sai, 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 e não tinha nada para sair. Né? Eu estava deitada, eu sempre tinha muitas experiências de paralisia do sono. E o que acontece? Eu dormia com fone no ouvido, ligado no som mini system na época, né? Que era CD, não tinha MP3 assim. Eu tinha um mini system, eu botava do lado da cama. Botava na rádio, que tocava as músicas que eu gostava, né? Eu gosto de música dos anos 80. Eu nem vivi a época, mas eu gosto. E eu botava essas músicas, porque enquanto eu estava ouvindo a música, eu não tinha as paralisias do sono. Não acontecia.
E aí, uma vez, a música parou para poder seguir outra. Nesse intervalo de segundos que a música parou para começar outra, eu entrei em transe. E aí, eu te digo, eu não vi, mas eu senti uma presença deitado ao meu lado na cama, como se fosse um ser humano, o peso de um ser humano. E ele pegou na minha cintura, era bem quente, a temperatura era bem quente. Passou a mão assim, como se estivesse passando as unhas, e eu senti o arranhão. E ficou vermelho. Eu lembro que eu olhei no espelho e ficou vermelho. E eu contei para minha mãe, a mãe contou para o pessoal de uma igreja, e foi um inferno na minha vida. Não a religião, sabe? Como as pessoas agiram, associaram que foi uma espécie de entidade, alguma coisa. Eu acho que me assustou muito, mas eu acho que era para eu sair do corpo, né? Que eu vejo palestras de pessoas de saída do corpo, eu acho que era para eu ter uma experiência, e como eu estava me recusando aí, algum ser, não sei, deitou ali, tentou me puxar, eu não sei. Eu tenho essa sensação que quando eu fico paralisada totalmente, o corpo formiga inteiro, às vezes a consciência se expande, os ventiladores, as coisas se expandem, e eu sinto assim que eu sou puxada, e eu não vou. Eu falo, não quero ir, não vou, Deus me livre, vou nada. E aí eu fico presa ali, né, num transe. E dura bastante tempo, são bem longos, fico presa assim. Aí, depois de um tempo, eu volto a mexer o corpo. Aí, quando a gente vai falar esses assuntos para as pessoas, menina, você tem coisa na sua cabeça, isso é ansiedade, isso é alguma coisa psiquiátrica. Ou então é um demônio. Mas você, olha, ninguém vem a esse mundo aqui, como eu estava dizendo, a passeio, porque não tem nenhum sentido você vir para aqui passear. Se lá onde a gente vive é muito melhor. Você pode ver pelos relatos de PM que os jardins são mais bonitos, os rios são mais de águas puras, né? O ar a leveza, né? A leveza, fora do corpo, né? O amor que você sente. O que é que a gente vem fazer num planeta como esse? Denso, difícil, arrastando um corpo pesado, lutando contra a gravidade, enfrentando doenças. Isso aqui não é um lugar de passeio. Isso aqui é um lugar de vivências. E quanto mais difícil as vivências, mais aprendizado você tem. E tudo é planejado. Não é por acaso. Você cai aqui numa família ruim e vai ter mais aprendizado do que outro. Não. Você escolheu uma família assim porque você precisava de tais aprendizagens, que são difíceis, são dolorosas, mas a gente só consegue isso aqui. Então, as pessoas que têm as vidas mais difíceis, elas terão as maiores aprendizagens. Quando voltarem, levarão uma bagagem maior. Mesmo aqueles que, como seu pai, por exemplo, tiveram que recorrer a um alcoolismo e tal. Mas esse é o processo dele. Não quer dizer que ele não tenha aprendido. Sim. Eu acho que ele foi um grande espírito que aceitou um desafio como esse. Assim como seu filho, né, que vem com autismo para ser uma pessoa estigmatizada, diferente, considerado, inclusive, com problemas. De repente nem é, né? De repente uma pessoa autista leva uma vida normal, os outros é que encaram aquilo como um problema, colocam um rótulo nele, né, de pessoa com deficiência, qualquer coisa assim. Mas eles muitas vezes têm capacidades que outros não têm, né? E conseguem se destacar em certas áreas de atividade e tal. Eu digo que meu filho, ele é autista, ele tem as deficiências, né? Os desafios da deficiência dele, porque ele já é um autista de grau maior, né? E o autismo dele não é leve. Não que o leve seja fácil, mas quanto mais dificuldade a criança tem, mais desafiador vai ser a vivência dele. Mas eu nunca conheci uma criança como o meu filho. Assim, eu digo, ele veio ensinar. Porque uma criança, ele vai fazer 5 anos. É uma criança que fica feliz com qualquer coisa. Se você der um carrinho de R$300,
e um carrinho de R$ 2. Vai ser a mesma festa. Ele nunca me pediu um brinquedo de tal marca, ele nunca fez um show no shopping por querer uma coisa de tal marca. Qualquer coisa que você der, ele fica tão feliz. Ele chega num lugar assim, de campo aberto, ele pega uma flor que ele colhe, e ele fica olhando assim, admirando os detalhes da flor. Eu fico assim, que criança que faz isso hoje em dia? Ele fica admirando os detalhes das folhas, da flor. Você dá qualquer coisa, ele fica feliz. É uma criança assim, eu não é porque, é meu filho, né? Mas eu acho ele extraordinário, né? Eu acho ele assim, é muito diferente da minha primeira maternidade, né? Da primeira vivência e de outras crianças. Eu fico olhando assim, eu viajo, olhando, só assistindo, né? Assim. Que ele realmente, eu falo, ele não é daqui. Eu falo, você não é daqui. Deve ser o espírito de um grande mestre que tinha que ensinar coisas a você e ao mundo e achou que a melhor forma de ensinar seria vir como uma criança autista. Porque se ele viesse como uma criança ele não conseguiria ensinar o que está ensinando. Verdade. Ele é não verbal. E não sabemos se ele vai falar um dia, porque tem crianças não verbais que a infância é não verbal, mas ela desenvolve falar. E tem crianças que se tornam jovens e adultos e permanecem não verbal, né? Esse ano faz 5 anos e ele nunca falou. Só que recentemente ele começou a fazer um esforço muito grande de me chamar de mãe. E eu vejo assim que é um esforço que ele faz físico muito grande para olhar para mim e ele fala, mãe, é um esforço assim gigantesco para ele. Eu fico pensando, eu sei que você quer, eu sei que você sabe que eu sou sua mãe, que eu cuido de você. Eu entendo assim que é uma forma de amor, ele se forçar a falar mãe, né? Que é a única palavra também que ele fala. Mãe. Sim. É um esforço, né, que ele faz muito grande. E eu digo assim, ele é o meu resgate. Eu não sei o que ele veio fazer aqui, se ele fez se resgatar, se ele é meu pai que veio resgatar erros anteriores, mas que ele é o meu resgate, isso é uma certeza. Eu sou uma pessoa muito melhor com ele. Eu sou menos revoltada, eu sou mais empática hoje com ele. Até com minha mãe mesmo, eu nunca tive muita paciência, porque é uma relação difícil, né? A dinâmica familiar assim, foi muito difícil. E hoje eu olho assim, eu prefiro ter paz do que ter razão em algumas situações. Não adianta a gente querer mudar o outro e passar a vida toda culpando o outro por não ser o que a gente queria que a pessoa fosse. Pois é, esses são nossos grandes mestres, né? O seu pai, o seu filho, eles ensinaram as lições mais difíceis que um mestre pode ensinar a alguém, e eu acho que eles só podem ensinar vindo dessa forma. De outra forma, não. Agora, é difícil você entender isso olhando assim de perto, vivendo a coisa assim de favor, mas depois você vai compreender tudo isso. E se a pessoa vier para esse mundo e não tiver desafios, é uma perda de tempo. Uma vida perdida é quando você não tem problemas a enfrentar, não tem desafios, não tem dificuldades. Aí é uma vida que era melhor ter ficado lá, né? Lá do outro lado. Às vezes, a gente vê, assim, tantas injustiças, né? Pessoas tendo tanto e outras pessoas não tendo nada. Aí eu fico pensando, deve ter alguma explicação para tanta injustiça. Deve ter uma explicação porque uma pessoa vem tão bem e outra pessoa vem com tão pouco, com tanto sofrimento, às vezes uma enfermidade muito grave, né? E tem gente que está tão bem, né? E vive, tem tudo, tem tanto, e outras pessoas vivem numa miséria assim terrível. Deve ter alguma explicação, né? Assim, deve ter um real motivo, né? Não é possível, assim, deve ter. Olha, e a melhor forma de você enfrentar o mundo do jeito que ele é, com esses contrastes todos, né? Essas
esses paradoxos que a gente encontra no mundo, é você confiar naquele que está no controle de tudo, que a gente chama de Deus, né? Sim. É ele que organiza tudo isso, que ele é o ponto assim de união entre todas as coisas, né? É ele que conecta tudo e é ele que faz tudo acontecer. Ele não é ninguém e ao mesmo tempo é todos. Ele não está em canto nenhum, ao mesmo tempo está em todo canto. Eu te digo, se não fosse a experiência do meu filho, se meu filho não viesse, eu seria ateia tranquilamente. Não existe nada, e o que eu tive é paralisia do sono, é uma coisa neurológica, e é isso. Eu certamente seria facilmente ateia. Mas tudo isso que aconteceu, todo o processo do meu filho vir, né, toda a aceitação que eu tive nos sonhos lúcidos, e ele está aqui hoje, não me deixa ser ateia. Não me deixa, eu não consigo ser ateia. Eu seria tranquilamente sem ele. Assim, eu não discuto religião, política, né, mas eu seria ateia. Assim. Pois é. Quando a gente chega assim, num momento da vida que a gente tem uma vida complicada, esse sentimento de revolta, de dor, da imaturidade também, né? E da estrutura que eu não tive emocional, tal. Então, eu ignoraria tudo e seria ateia, mas o meu filho não me deixa ser ateia devido a todas essas experiências. Eu estava dizendo que você só viveu até agora, provavelmente, 1/3 da sua vida. E esse 1/3 da sua vida, boa parte você era criança e adolescente. Então você vai ter ainda muito chão pela frente, muito tempo para amadurecer ainda mais, para praticar esses dons que você trouxe com você, porque isso aí não é à toa, né? Você teve uma vida difícil, muito desafiadora, e está tendo ainda, mas você também tem esses dons todos que acompanham você. Oi. Voltei. Aí eu estava dizendo que você veio para esse mundo e trouxe uma bagagem muito grande, sabe? Você trouxe uma história de vida difícil, você trouxe dons aí que fazem uma conexão sua com a espiritualidade de uma forma que pouca gente tem, né? Então você tem uma programação de vida de muita aprendizagem e você apenas está começando. Você vai crescer muito ainda, vai se desenvolver ainda e vai poder ajudar muito o mundo também a se iluminar. É por isso que a gente chama... Eu preciso viver muito, também porque meu filho precisa muito de mim. Se você puxar seu avô, ainda vai viver mais de 100 anos. Então, fique tranquilo. Eu acho difícil, porque a alimentação era outra. Né? Uma coisa que eu cheguei no entendimento é que a gente sempre pensa o que os outros fez pra gente, o quanto que uma pessoa no relacionamento nos magoou, quanto a nossa mãe nos magoou, nosso pai, nosso amigo, nosso irmão, o quanto que as outras pessoas nos magoaram. A gente sempre pensa do que o outro fez com a gente. Uma pessoa, então, um relacionamento que a gente teve magoou muita gente, nossa mãe, nosso pai, nosso amigo, a gente sempre pensa como vítima. Acho que é cultural do ser humano pensar que quanto que a gente foi vítima e que o outro foi o algoz, mas a gente também tem que pensar que a gente sofre e também faz sofrer. Né? A gente também magoa bastante, a gente também faz muito sofrer. Então a gente não é vítima, não é só vítima do mundo, das pessoas, a gente também faz vítimas, a gente também faz sofrer. Né? Uma ação que a gente teve, uma palavra que a gente deu, um erro que a gente comete, né? Eu sempre vejo postagens nas redes sociais sobre pessoas magoarem pessoas, e as pessoas começam a relatar nos comentários que o marido magoou um ex-marido, ex-namorado, um pai, um amigo, uma amiga que traiu,
As pessoas sempre relatam as histórias de vida nos comentários dessas. Tem postagens que são para essa discussão, né? Eu fico lendo os comentários e aí eu fico pensando, todo mundo é vítima, todo mundo está comentando que foi traído, foi machucado, foi roubado, que alguém magoou, mas ninguém conta que fez também sofrer, né? Ninguém conta também que magoou, que fez sofrer. Aí eu fico observando e pensando, né, também, às vezes a gente tá tão acostumado a ser vítima dos outros que a gente esquece que a gente também faz vítima, né? Em outras palavras, aquilo que Jesus falou, por que tu queres tirar um cisco que está no olho do teu irmão quando tem uma trave no teu olho, né? Pois é, Neide. Então, eu acho que esse teu relato tem muito a nos ensinar, muito mesmo, muita coisa. Infelizmente o tempo é curto, a gente não pode destrinchar tudo de uma vez só, mas Sim. foi o suficiente para a gente aprender muito sobre a possibilidade de haver reencarnação, de vivermos outras vidas, né? E de a gente aprender em cada vida algumas lições, e que a gente não venha a essa vida só a passeio, né? A gente vem aprender, e tem grandes seres que nos acompanham para nos ensinar, e muitas vezes são classificados como pessoas complicadas, pessoas problemáticas, doentes, mas são grandes espíritos que vêm fazer esse sacrifício, né, para nos ensinar tudo isso. Sim. E eu te agradeço por você estar compartilhando isso aí com a gente. Então, fique à vontade aí para falar suas palavras finais, dizer o que você ainda não disse, ou fique à vontade. Se o senhor conseguir pesquisar o nome Jacaiola. Vamos anotar aqui, quem sabe que alguém pode nos ajudar também. Eu até hoje não entendi que tem outros nomes complicados, mas eu não lembro. Quem sabe alguém nos ajuda nos comentários. Eu fico vendo relatos até do seu canal e de outros canais que eu acompanho, que começa com EQM, aí termina com experiências que a pessoa começa a ter, e vai até para ufologia. Eu fico, meu Deus. Tá tudo entrelaçado. Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de entender. É muita informação, né? Assim, acho que isso acontece comigo. Às vezes as informações vêm, eu fico vendo os relatos e até no semblante das pessoas você vê que para ela também é confuso às vezes relatar aquilo, né? Aí eu fico, acredito que deva vir informações, mas eu não tenho capacidade de entender, né? Nem de lembrar depois. Primeiro que eu não quero nem ir, né? Ter essa experiência. Então, eu vou tentar me abrir mais, mas o medo, a imaturidade e o despreparo. E as EQMs eu vejo assim como um grande privilégio, apesar do sofrimento que a pessoa tem para chegar a ter a EQM, mas é um grande privilégio a pessoa ter uma experiência EQM, né? Eu fico assim entorpecida vendo os relatos, eu me perco assim nas palavras das pessoas, eu estou costurando, aí fico ouvindo os relatos assim, nossa, não acredito, e tem umas reviravoltas, fico, que maravilhoso, né? Um grande privilégio. Então é isso. Obrigado aí pela sua contribuição. A gente vai seguir, vamos continuar junto aí, aprendendo, acompanhando os canais, lendo, compartilhando, tá? Fique à vontade para procurar a gente outras vezes. E obrigada por me ouvir também, né? Para eu poder compartilhar, a gente fazer essa troca, né? Porque eu nunca pude conversar abertamente, porque as pessoas não estão ainda abertas, né? Para falar de EQM, experiências, possíveis reencarnações, saídas do corpo, experiências assim, não físicas. A gente não tem abertura, né, na verdade. Mas foi um prazer conversar com você, foi muito bom conhecê-la. Tá bom, tá certo.